juventude, ela não está na idade, ela está na nossa mente e no nosso coração. Porque a palavra de Deus, quando ela fala sobre a força do jovem, fala sobre aqueles que verdadeiramente querem batalhar pela palavra de Deus, querem anunciar o Evangelho do Senhor, independente das dificuldades, independente das adversidades. Então não importa a sua idade, você é chamado para o exército do Senhor para marchar como jovem, porque nós somos fortes, porque Cristo nos escolheu para isso, né? E quem sentir a vontade, quiser participar do Grupo Vida, pode vir participar, né? Nós estamos com o coração aberto para receber a cada um dos irmãos, amém? E esse louvor, ele tem como título Geração de Samuel. E esse louvor fala sobre a geração de Samuel. E quando ele fala sobre aquilo, diz que nós temos que deixar para lá tudo aquilo que é mundano e decidir optar pelo Senhor Jesus. Uma geração que depõe Saul e uma geração que unge Davi. Quando nós declaramos que depomos a Saul, nós estamos depondo tudo aquilo que é imundo, tudo aquilo que é pecado. Nós estamos deixando para lá, Senhor, eu quero abrir mão de uma vida de pecado, eu quero abrir mão de uma vida de promiscuidade, eu quero abrir mão, Senhor, dos prazeres da carne. E eu quero, Senhor, estar na sua presença para te incomodar vida. Eu quero estar na sua presença para de verdade, Senhor, anunciar o seu Evangelho. Então que a gente possa anunciar isso do Senhor essa noite, Deus. Eu quero ser geração de Samuel, me ajuda. Vamos dizer isso do Senhor nessa noite, amém?
A melhor coisa que tem, né, Vânia, Claudinei, é ter filho na casa de Deus. Né, Júlia? Que não sabe disso. E como a Luana falou com muita propriedade, irmãos. É maravilhoso estar na presença de Deus. O mundo tem algumas coisas aí, mas o melhor está aqui. Deus, nós te agradecemos, porque estamos em meio a um grande desafio. O diabo tenta de todas as formas jogar os seus dados inflamados para, Senhor, nos parar, nos deixar aborrecidos, chateados. Mas nós te louvamos essa noite, porque iniciamos, ó Deus, uma etapa na nossa igreja nova. Para muitas igrejas, ó Deus, isso já é cansado de se fazer. Mas no Ministério Vivendo em Fé, nós estamos começando agora, estamos gateando, ó Deus. Erramos muito, ó Deus, mas te louvamos porque o teu Espírito nunca erra. Deus, muito obrigado porque tu tem trazido pessoas dispostas a trabalhar no teu reino. Muito obrigado pela família Vivendo em Fé. De vez em quando, Deus, nós temos uns arranhos, mas o teu Espírito vem com bálsamo restaurador. Deus, que daqui sempre saiamos com os corações transbordando de alegria, compreendendo o espaço do outro, respeitando sempre. Mas, sobretudo, ó Deus, nós estamos reunidos para te adorar em espírito e em verdade. Nos ensina, Senhor, a te adorar em espírito, sobretudo em verdade, Deus. Nós te agradecemos por essa juventude, por essa liderança, por tudo que está acontecendo, por tudo que há de acontecer, pela palavra que iremos ouvir agora pelo teu Filho. Senhor, que ele seja um instrumento, ó Deus, que ele, Senhor, seja 100% a tua voz nesta noite. Eu peço uma bênção para a boca que vai estar falando, transmitindo a tua voz, e os ouvidos, ó Deus, que estarão ouvindo a tua palavra. Deus, nada pode impedir a ação do teu Espírito, que nós possamos compreender o que tu quer falar conosco nessa noite. Deus, nós te agradecemos. Amém. A sua Bíblia aí, Ezequiel, capítulo 1. Hoje, culto dos jovens, né? E todos nós aqui somos jovens, aqui, jovens. Tem jovens de cabelo branco, jovens sem cabelo, jovens, né? Mais experientes, menos experientes. Valeu. Agora eu quero que você olhe. Você abriu Ezequiel aí? Quando você não já conseguiu, amém. Se você não conseguiu, você vai tentando. Enquanto isso, você olha nos olhos do seu irmão, da sua irmã. Eu quero lembrar os jovens aí, os mais jovens, né? Bem mais jovens, que se olhar agora, você tem que ter muito cuidado nessa hora de se olhar. Quando tu vigia nessa hora, olha nos olhos da irmã, do irmão, mas com fé e convicção, e olha assim para ele e diga assim: hoje, o Senhor te surpreenderá. Agora diga para você olhando para mim: hoje, o Senhor te surpreenderá. Já falei isso aqui anteriormente, sempre que vou expor essa palavra eu falo isso. Sabe por que Deus vai te surpreender? Não é por causa do pregador, nem por causa do tema, nem por causa do culto aos irmãos jovens hoje, mas Deus vai te surpreender porque a palavra dele é inesgotável. Inesgotável. Se colocássemos aqui vários pregadores, todo mundo pregando em João 3,16, nós teríamos várias mensagens distintas, diferentes, porque a palavra de Deus é inesgotável. Essa palavra não se esgota, ela não tem fim. Então hoje Deus vai surpreender essa noite, não tem dúvida. Você crê nisso? Amém. Crê mesmo? Amém. Então aplauda ele bem forte, em nome de Jesus. Aleluia. Ezequiel, Deus fortalece. Aí, profeta Ezequiel, capítulo 1, primeiro versículo. Quero trabalhar com os irmãos, vamos trabalhar nesse primeiro capítulo, alguns versículos apenas, e o início do capítulo 2. Diz assim, primeiro versículo de Ezequiel, capítulo 1. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu, diz Ezequiel, no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Diga assim: eu vi visões de Deus. Diga: visões de Deus. Mulheres, irmãs, visões de Deus. Homens,
Visões de Deus. Igreja, Assembleia de Deus Vivendo em Fé. Diga visões de Deus. Aleluia. Visões de Deus. É a palavra dessa noite para o Senhor, do Senhor para você hoje. Visões de Deus. Meus irmãos, nós temos vivido um tempo onde a percepção da divindade, do divino, do espiritual, dos valores que transcendem a matéria, que são imaterial, é algo que vem de Deus. Os conceitos espirituais, a valoração, os valores espirituais têm sofrido abate, desvalorização no meio da sociedade que vemos hoje, que é uma sociedade materialista, uma sociedade que tem olhado para si, os homens, cada um tem olhado para si e preocupado somente com as suas posses, com os seus domínios, e a materialização tem assolado, né? Não só aqui no Rio, no Brasil, no mundo inteiro. Então nós temos visto um ser humano que tem, já não é mais pós-modernidade, mas é transmodernidade. O ser humano hoje, ele tem estado num estágio de bestialização. Evite o crack, o que transforma a pessoa. O crack, de uma forma grotesca, ela miga o cérebro, ela derrete o cérebro. Uma expressão bem popular, bem fácil para entender. Ou seja, ela danifica os neurônios do cérebro e bestializa o ser humano. Você vê a pessoa andando na rua. Então o crack é totalmente diferente das outras drogas. O poder de destruição é infinitamente superior ou inferior, dependendo do prisma que se entenda, porque hoje a ressonância do crack na vida do ser humano é o retrato da sociedade hoje. Então você tem visto a degradação humana. Isso é muito porque o coração humano tem sido atraído por si próprio, ou seja, o homem tem dominado seu próprio coração e o ser humano cada vez mais tem sido naufragado. As famílias, o valor da sociedade, o conceito, a amizade, a forma de se entender, a leitura que se faz um do outro. Isso é o retrato do tempo que nós temos hoje. E isso tem acontecido e tem influenciado, infelizmente, entronizado no seio da igreja. Porque a igreja é composta de ser humano. É ou não é? Tem ET aqui? É um ET? Não, né? Então, todos nós somos seres humanos. Todos nós estamos aqui, domingo à noite, mas quando acaba aqui o culto, a reunião, o culto não acaba nunca, né? A reunião que acaba. Quando acaba a reunião, nós saímos daqui. E amanhã, vamos trabalhar, vamos estar inseridos em outro contexto, andando na fila do ônibus. O motorista nem sempre é muito rápido, o ônibus nem sempre é bem rápido. Né? Então, e por aí fora, são anomalias que acontecem na nossa vida. E muitas vezes na escola, na faculdade, no vizinho, na rua, nós somos acometidos por problemas. E isso tem roubado o coração de nós mesmos. As circunstâncias momentâneas da vida moderna, no tempo que vivemos hoje, na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, no ônibus, na igreja, e muitas vezes, como nós somos seres humanos, nós estamos lá e estamos aqui. E estando aqui, muitas vezes não conseguimos absorver o que Deus quer de nós. E lá também não. Então, por isso, permitimos que nosso coração seja roubado de Deus e de nós mesmos. Então, o tempo hoje, juventude, né? Hoje o culto alusivo aos jovens, né? Direção dos jovens, focando a juventude. Meu desafio hoje, a doença do século não é uma doença de enfermidade física, mas é uma doença emocional, depressão. O câncer, 98% do câncer é oriundo de problemas emocionais. Então, o problema hoje que está diante de nós, a juventude que hoje se instala e que quer crescer, é uma juventude que tem que aprender a conviver com si próprio. Então, a problemática da vida não está na externa, está no interno, é na mente, é no coração. É o coração que se permite ser roubado de Deus e de você mesmo. E a Bíblia diz, para Ezequiel, em Jeremias, por exemplo, que enganoso é o coração, mas perverso de todas as coisas, quem conhecerá? Então o coração, você deve guardar o teu coração. Você deve guardar o teu coração para que o seu coração, e quando eu digo coração e mente. É só uma questão de diferença de visão ocidental e oriental. Mas mente e coração é o cerne da questão humana. Então mente e coração é a mesma coisa. Na questão de internalização, de interior do ser humano.
Você deve guardar a briga hoje, para que você guarde, você cerque o teu coração, você protege o teu coração e mente para que não seja roubado de Deus e nem de você. Como que acontece isso, pastor? No meio do corre-corre, ao mesmo tempo que eu tenho que ganhar dinheiro para produzir, para sustentar minha família, e ao mesmo tempo eu tenho que poupar de não ser extremista, não ser materialista. Não posso ser acomodado, como nós vimos aqui, aprendendo com a formiga, ao mesmo tempo não podemos ser materialista. Então, é um meio termo de muita complexidade no dia de hoje. Ao mesmo tempo que eu tenho que buscar amigo, ao mesmo tempo que eu não posso me abrir ao extremo, eu não posso contar segredos a todos. Ao mesmo tempo eu tenho que ter amigos. Eu não posso confiar em todos, mas eu tenho que confiar em alguém. Entendeu? A complexidade hoje que vivemos é um desafio enorme. Então a juventude, hoje, o tempo, é difícil sair na rua de noite, é perigoso, mas eu tenho que sair. Então você tem que guardar o teu coração. E aí Ezequiel, que era jovem, a Bíblia diz que ele teve visões de Deus. Eu quero chamar para o conteúdo, para a essência do texto, que as duas preciosidades na Bíblia, quando você lê a Bíblia, a primeira é você entender o que o autor está querendo dizer na época. Você não pode, servo de Deus, tenho certeza que você já aprendeu isso e sabe disso. Você não pode se conter de ficar só nas letras, porque você não entende a palavra. Você tem que procurar entender o que o autor quis dizer na época desse contexto. Aí não adianta só, você tem que pesquisar. Você tem que comprar com comentários, por aí fora, ouvir, ler, buscar, conversar com o pastor, conversar com o seu professor, conversar com pessoas e ter certeza que a gente não sabe de tudo. E é uma forma de nos exigir também, porque se eu não sei, eu tenho que procurar saber. Em suma, grandes duas preciosidades na palavra, quando a gente procura saber o que a Bíblia quis dizer naquele momento e o que a Bíblia quer dizer hoje. E esse segundo momento é o mais rico, porque é a contextualização do Evangelho. Qual é a preciosidade de Deus para mim hoje? O que tem a ver Ezequiel comigo? O que tem a ver o rio Quebar comigo? O que tem a ver esse versículo, primeiro, com a minha experiência hoje? Então eu quero te conduzir, tentarmos pensar. Ezequiel capítulo 1, já disse, Ezequiel significa Deus fortalece, ok? E a ideia de que Deus fortalece, não Deus fortaleceu nem fortalecerá, mas Deus fortalece. Deus se fortalece de uma forma contínua. Deus é aquele que supre todos os dias. Deus é aquele que uma vez você entrega a Ele, depositando a Ele, deleitando nele, descansando nele, esperando nele, Ele te fortalece. Amém? De forma contínua. É uma continuidade de fortalecimento. E aí, diz aqui que Ezequiel, ele está num contexto de adversidade e ele está entre os cativos, diz a Bíblia. E eu estou entre os cativos. Por quê? Porque esse contexto aqui é o cativeiro babilônico. O povo de Deus está dentro, inserido no cativeiro babilônico. Ou seja, Ezequiel, o povo de Deus, é levado no cativeiro babilônico. A nação babilônica leva o povo, Ezequiel como jovem, filho de sacerdote, com a sua projeção de expectativa de crescimento. Ele era um homem que certamente iria despontar como profeta, como filho de sacerdote, usufruir das benesses do oráculo de Deus, a sua linhagem sacerdotal. Mas acontece algo que interrompe esse curso na vida de Ezequiel. E aí Ezequiel diz que ele se vê em meio a cativos. Vira o versículo 1. E ele está junto ao rio Quebar. Se abriram os céus e ouviram visões de Deus. Ezequiel aqui, nós estamos no ano 593, do dia 5 do mês Tammuz, que é o calendário judaico. Ele está no cativeiro babilônico. Ele está inserido no contexto de adversidade. Que aparentemente, se a gente lê na Bíblia aqui, a gente não consegue ver. Às vezes nós somos muito bons em detectar os nossos problemas no dia a dia. Mas na Bíblia, quando a gente olha que Paulo, a gente pensa que Paulo estava numa redoma de vidro. Ezequiel, o bibelô de Deus.
todos, o mesmo apreço que Deus tem por Ezequiel, por Paulo, por Daniel, por Moisés, tem por mim e por você. A diferença é a complexidade da contextualização, ou seja, hoje os meus problemas são diferentes de Ezequiel, mas Ezequiel está inserido no contexto da diversidade do problema. Ezequiel tinha um filho, profeta, filho de sacerdote, havia todo um curso, um caminho para ele crescer, uma linha sacerdotal, o palácio esperando, e de repente tudo isso é interrompido, ele é cerceado desse direito, levado para a Babilônia, trabalhando no serviço de escravo. Ele está entre os cativos. Amém ou amém? Ou ok ou não ok? Aí ele está no meio dos cativos, e ele diz o seguinte: estou no meio dos cativos, ao lado do rio Quebar. O que é o rio Quebar? O rio Quebar é um rio artificial, trazido do rio Eufrates, que irrigava do rio Eufrates, para trazer água para a parte da Mesopotâmia, que era essa área aqui da Babilônia. Ou seja, a galera lá de Israel, do povo de Deus, foi levado escravo para um serviço forçoso, um serviço escravo, literalmente. Eles tiveram que usar enxada, ancinho, pá, picareta, que não tinha draga naquela época, na mão, forçosamente, cavando a terra para criar um rio, fazer rasgar o solo, um rio artificial, para trazer água do rio Eufrates para irrigar parte da Babilônia. Ou seja, ele estava trabalhando num serviço forçoso, forçado, debaixo do sol. Sol nessa região não é sol de brincadeira, não. É sol de verdade, é um sol para cada um. E aí, ele está no meio disso tudo e ele tem a visão de que está entre os cativos. Agora, o fato de estar entre os cativos, estar no contexto de cativeiro, não significa que a mentalidade é de cativo. O fato de Paulo, lá em capítulo 16 de Atos, ele está no meio dos cativos, junto com Silas, no meio da prisão, mas ele prega no meio da prisão. Então o fato de você estar cerceado de direito, o fato de você estar sofrendo fragilidades, adversidades momentâneas, não significa que você é frágil, que você está num caos de derrota. Você está numa circunstância momentânea. Paulo diz: a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso eterno de glória. Aleluia. O que é leve e momentâneo produzirá peso eterno de glória. Então, o contexto que vimos aqui é que Ezequiel está no meio do cativeiro, Babilônia, 593 a.C. E quando ele está no meio desse contexto, no meio da diversidade, o que Deus está dizendo para a gente? Há algo mais precioso para que a gente entenda. E aí, visões de Deus, algumas visões que eu e você não pode deixar de ter. Você tem que lutar para manter essa visão, para que o teu coração não seja roubado de você nem de Deus. Ok? E aí, aqui diz assim, no final do versículo, que mesmo estando no meio do cativeiro, o que Deus está nos ensinando? Que mesmo que os problemas aconteçam, Ezequiel está inserido num problema de diversidade. Os seus olhos estão sendo roubados, porque os nossos inimigos sabem que os nossos olhos, nós estamos atraídos pelo negativismo. O que é positivo nos marca momentaneamente. Por isso que às vezes você tem uma amizade de 30 anos, um amigo pisa na bola com você uma vez, você abandona esses 30 anos. Você tem 9 filhos, como muitas mulheres aí, muitas irmãs têm 9 filhos. Morreu um filho, ela fala na televisão, em vários lugares você já viu, minha vida acabou. Por quê? Porque meu filho morreu. E os outros 9 estão vivos. Nós somos assim, nós somos atraídos pelo negativismo. Infelizmente, aquela velha história, botar aqui uma parede branca enorme, um pontinho preto. O que você está vendo? Um pontinho preto. Dificilmente eu vou falar, alguns vão falar uma parede branca com um pontinho preto. Não, porque o negativismo nos atrai. Porque nós não sabemos trabalhar com a perda. O ser humano foi feito, projetado. O HD original, ele foi projetado para ganhar, para vencer. Deus fez Adão e Eva para vencer, para agregar, para superar, para suplantar, para agregar, para crescer, para multiplicar. Adão e Eva é criado debaixo de uma ordem. Qual? Crescei-vos e multiplicai-vos. A perda vem depois, não foi Deus que projetou a perda. Foi o inimigo que permitiu a perda, o sugestionamento do diabo. Então Deus
ele não está inserido na gestão da perda. A administração da perda virá quando Jesus entra na vida do ser humano, e aí você dá lugar a Deus, e aí a gente consegue diluir a perda. Mas ser humano não consegue caminhar com as perdas, porque as perdas vêm depois da criação. Está entendendo, senhor? A perda é preciso caminhar com Deus todo dia. Por quê? A gente é promovido, recebe um salário que acha satisfatório. Eu nunca vi ninguém voltar no seu patrão e dizer: ô patrão, o que é que o senhor sente aí? Que o senhor me explique especificamente por que o senhor me promoveu, por que o senhor me deu aumento. Você ouviu alguém assim? Não. Teve um jogador chegar para o treinador e falar: por que o senhor me botou no time? Não, ele sempre reclama porque ele saiu do time. A Bíblia diz que é mais fácil, é melhor o velório do que a festa, porque a festa ninguém reflete, a gente só reflete no velório, a gente só comemora. Festa na casa de emoção de graça, por quê? Com um carro novo. Mas ninguém pensa: por que eu ganhei um carro novo? Para que esse carro novo? Por que aconteceu? Não, a gente quer saber por que de Deus, por que meu carro foi roubado. Eu quero saber de Deus por que o meu carro foi roubado. Por que eu sei? Aí o cara está mal das pernas, recebe a bênção de Deus, ninguém questiona Deus, só comemora. As vitórias a gente só comemora, ninguém reflete a vitória. A gente quer refletir a derrota. Então, por que a derrota é bênção? Porque a gente reflete. Então, enquanto a gente não aprender a refletir na vitória, é na derrota que Deus vai trabalhando. Infelizmente. Então, a palavra de Deus diz que Ezequiel está no meio do cativeiro. E ele aprende no meio do cativeiro. O que ele aprende? O que Deus ensina a Ezequiel e a todos nós aqui agora? Que mesmo se você estiver inserido no contexto da adversidade, trabalho forçoso, trabalho forçado, debaixo do sol calcicante, você está com seus olhos voltados, porque as complexidades que ela traz aos nossos olhos, nós temos que estar até para resolvê-las. Nós estamos inseridos ali, estamos voltados ali, mas nós temos que ter um senso de inteligência e de visão de Deus, que mesmo estando ali, há momentos, há tempos, que nós temos que levantar os olhos. Mesmo no meio do cativeiro, o que Deus está ensinando para mim e para você é isso. Você pode estar no meio da adversidade, no meio de complexidade, no meio de problemas, voltado para os seus olhos, mas não prenda os seus olhos nos problemas. Olha para o céu, olha para o alto, porque do céu virá o socorro. Eu sou aquele que abre a janela no céu. Olha para o céu, porque tu terás visões de Deus do céu. Porque Ezequiel aprendeu, entendeu. Mesmo em meio a problemática, olha para o céu. O primeiro tipo de visão que você tem que ter é a visão de quem nós somos. Pergunta para o seu irmão: quem você é, meu? Perguntou para ele? Respondeu? Sério mesmo, pergunta aí. Eu vou perguntar aqui, porque eu não quero perguntar para ele causar constrangimento e eles não abrir tudo. Pergunta para ele, 10 segundos aí, pergunta para ele, pergunta para ti e tenta responder aí. Vai lá, rapidinho. Quem você é? Exercíciozinho. Olha para cá agora. Veja se a maioria respondeu o nome ou a função que ele tem. É isso? Isso aí é uma mentira que a gente cria e a gente acredita nessa mentira. Quem você é? Aí eu digo assim: eu sou Ricardo Pinuto. Não, você é seu nome. Quem você é? Eu sou o pastor auxiliar. Não, essa é a sua função eclesiológica. Quem você é? Eu sou sei lá, contribuinte, essa é a sua função civil ou social. Quem você é? Eu moro na rua, não, você tem endereço. Quem você é? Não, meu telefone, você viu meu telefone. Tá ficando estreito, né? Quem você é? Sou um tecladista móvel, né? Igreja, fé de Deus. Você tem uma função litúrgica. Uma função litúrgica. Quem você é? O gritador da igreja.
Deus abençoe essa voz, você vai ser pregador. Aleluia. Ainda que eu estou no microfone aqui, ó. E aí, o que acontece? Viu como é que a chapa é quente? Eu acho que são bem jovens, a chapa é quente, né? Não é tão fácil. Alguém já disse que você é o que é quando não tem ninguém olhando para você. Quando você está ali, numa nice, né, diz mais velho, você está no lugar onde você sabe que ninguém está te julgando, ninguém está te olhando. As suas expressões de olhar não vai ser apreciada por ninguém. Os holofotes se apagaram. Você não precisa vender imagem, porque dentro da igreja todo mundo é bonito, maravilhoso, roubado, maravilhosos e maravilhosos. Peito escovado, cabelo penteado, perfume de maçã, de framboesa, camisa bem passada. O cara ficou 3 horas para passar a camisa, esse não entendi. Para que dizemos isso? Eu me arrumei para você, acho que ficou legal. Você aqui, minha esposa me falou, essa roupa não combina, essa roupa não combina, essa roupa não combina, sapato marrom, fica marrom. Porque para mim, cara, eu sou ruim desse negócio pra caramba, eu não faço mínimo, sempre foi assim. Mas eu me arrumei para você. E você se arrumou para mim. Você se arrumou para o irmão, para Deus, né? Por que a gente se arruma mais para Deus à noite, domingo à noite, do que domingo de manhã, do que quinta-feira? Porque a gente vem direto ao trabalho, correria, né? Quinta-feira, menos gente também, a probabilidade ali na frente é menor, por aí fora. Então, são imagens que não é tão maléfico, a não ser que a gente cultive essa imagem. Mas somos assim. Então, para que a gente não caia nessa armadilha, a gente tem que exercitar quem você é. Você é o que chega mais próximo de você. Você quer se descobrir quem você é? Você é o que é e pensa o que pensa. E a gente pensa. A gente não pensa o tempo todo em salvar o mundo todo. Tem hora que a esposa, o esposo, os filhos, né, faz um negocinho que desagrada, dá aqueles sentimentos, né? Os filhos, aquela vontade, aquele vizinho, aquela fechada no trânsito. São sentimentos que passam, mas sentimentos que chegam. E o nosso exercício é que ele passe. Quando ele vê a porta, abrindo a porta da frente, a gente corre nos fundos para ver a porta de trás e ele fora. Mas que ele passa. Então, sentimentos, pensamentos, quando a gente está só você e Deus, esse aí é o que mais se aproxima de você. Esse é você. As atitudes, pensamentos, reflexões, análises, temores, medos, taras. Embora seja muito jovem, eu vou poupá-las de uma outra palavra. Desejos. E comete a nós. Então, esse é você. Prazer, esse é você. Agora tem uma boa notícia. Esse você aí, ou esse eu, é o eu. Só esse eu aí que você acaba de descobrir, que você consegue cair a ficha ou deletar a unidade, que esse eu aí é o eu que interessa a Deus. É esse eu que Deus quer se relacionar. É esse ser indivíduo que interessa a Deus. É esse que Deus quer. Porque esse eu aqui, essa figura aqui, essa imagem aqui, esse Ricardo da rádio, esse Ricardo do púlpito, esse Ricardo da rua, Deus se relaciona. E tem pouco interesse com esse eu. Porque esse eu é uma imagem. O que Deus quer é se relacionar com esse eu no recôndito. Com esse eu que você sabe qual é. E aí, você precisa ter essa tua autoimagem. Quem você é de fato. Você é o de lá ou você é o daqui? Não, nós reagimos a esse eu daqui. Nós seguramos a onda quando sofremos uma fechada. Ou uma adversidade que nos acomete, uma topada no chão. A gente segura a onda. Mas o euzinho lá dentro, você sabe como ele reagiu. Ele não explodiu, mas ele reagiu. Você sabe quem é. Só você sabe que tipo de pessoa você tem que repreender todo dia. Todo dia. É esse eu que Deus quer se relacionar, porque esse eu é o eu real. E esse eu aqui
essa percepção de quem ele é que Ezequiel fala. Ezequiel diz que ele está no meio dos cativos, ele está trabalhando, ele está quebrado, filho de sacerdote, mas ele está com a bandana na coisa, com uma picareta na mão, está quebrado, está falido, está no meio dos cativeiros, está no centro do cativeiro, entre cativos. Ezequiel consegue perceber que mesmo sendo profeta de Deus, missionário de Deus, filho de sacerdote, como diz no versículo 3, que ele era filho de Buzi, sacerdote, mesmo tendo essa família, toda essa árvore genealógica, essa linha sacerdotal, ele diz: só agora, o que vale é agora. Eu, hoje, estou com a picareta na mão, com a mão cheia de calo, debaixo do sol, tomando chibatada nas costas, como escravo, no meio de escravo. Essa é a visão que ele tem. Primeira visão que, para que você mantenha acesso à visão de Deus, você tem que ter visão de quem você é. Quem você é de fato. Não é o que você faz. Não é a sua função que Deus te usa. Amém, glória a Deus. Você é pregador, cantor, professor, líder. Essa é a tua função. Você está cantor hoje. Eu estou pregador hoje. Sou presidente da empresa hoje. Amém. Mas eu estou presidente. Você está rico. Você não é rico. Você está com um carro importado. Você não é um carro importado. A tua valoração não é essa. Ok? Se fosse assim, o cara lá na Barra da Tijuca, na cobertura, com um bolso cheio de euro, ele não pularia no teto da sua Rolls Royce. É o que acontece. Então a valoração não é isso. A valoração, quem você é quem você é de fato, que se aproxima com a sua realidade. E esse eu se relaciona com Deus. É esse que falou para Deus. Quando você consegue entender quem você é, você consegue entender de onde você saiu, de onde Deus te tirou, quem você era antes de encontrar-se com Jesus, quem você era, como já deu várias pessoas dando testemunho aqui, a gente consegue perceber de fato quem nós somos, porque nós somos aquilo que visualizávamos antes de Jesus. Esse é o nosso eu real. Mas pela graça, pela misericórdia de Deus, pela graça que é valor imerecido, pela misericórdia de Deus, que Ele nos priva do castigo que teríamos, nós somos hoje diferentes. Então o que somos hoje diferentes não é um eu diferente por mim mesmo, mas é um eu diferente por Deus. Jesus se transformou. Então a diferença minha do cara que está lá na rua, natural, sem Jesus, a diferença não é a minha vestimenta, não é o meu português, não é o meu dom, não é a minha função da igreja. A diferença é que você é inteligente mais do que ele. A diferença é Jesus. Porque se não fosse Jesus, você lembra quem você era? Você lembra de onde Deus te tirou? Então esse é você, né? Esse é o teu natural, esse é o teu real, tua realidade, esse é o teu chão. Se afasta de Deus para tu ver o que vai acontecer com o que você está hoje. Rejeita esse Deus para você ver o que acontece. Quando a gente consegue entender da onde Deus nos tirou, quem nós éramos, nós conseguimos chegar bem próximo do que nós somos. E na realidade, sou eu. A gente consegue mensurar, entender a nossa miserabilidade, a minha miséria, meu estado de miséria. Porque se há um ponto onde todos os seres humanos se igualam, é na miséria. Todos nós somos miseráveis, humanamente dizendo. Um exemplo muito bonito, muito legal, é o xadrez. Quem joga xadrez aí? Não nem tem noção, né? Cada xadrez tem pedras diferentes da dama. As damas as peças são todas parecidas, né? Redondinho. O xadrez tem várias imagens, né? Cavalo, bispo. Cada um vai uma pontuação, cada um anda de uma forma, né? A dama, o rei, o cavalo, o bispo, cada um tem uma forma de andar. Há muitas complexidades, diferenças, elite, né? Plébia ali no xadrez, porque é um jogo bem elitizado. Só que quando acaba o jogo, você pega aquele tabuleirinho, você puxa a gavetinha,
As peças vão tudo no mesmo tabuleiro, mesma cabeça, está tudo junto. Ali embaixo o bicho está junto com o rei, o cavalo junto com a rainha, por aí fora, está ali tudo junto. Na cova, na miséria, na fragilidade, todos nós somos iguais. E é essa visão de quem você é, quando você consegue entender de quem você é, a tua miséria, a tua fragilidade humana, você chega bem perto de quem você é. Quando você sabe quem você é, aí você sabe o que Deus pode fazer na tua vida. A primeira visão que nós temos que ter para que nosso coração não seja roubado de Deus nem de mim, para que eu consiga manter visões de Deus todo dia, para que eu consiga exercitar e poder absorver no meio dessa complexidade, dessa materialização, desse corre-corre, dessa busca, dessa luta que é hoje o nosso tempo. Nós temos que fugir, matar o leão todo dia e fugir de dois. São problemas terríveis, para que a gente consiga manter nosso coração com percepção de Deus. Primeiro, preciso manter a visão de quem eu sou, conseguir mensurar quem de fato eu sou. Visão de quem eu sou, como Ezequiel tem. Estou no meio cativo, estou cativo no meio dos cativos, trabalhando no rio que é bom. Amém? Segunda visão, quero discutir o versículo 28. Versículo 28. Durante todo o capítulo 1, você vai ver experiências de Ezequiel tremendo. Ezequiel tem visões, assim, experiências fenomenológicas, experiências que Ezequiel tem com Deus, do miraculoso, do santo, do extraordinário, céu aberto, seres, visões de seres angelicais. Ezequiel tem uma experiência tremenda de visão com Deus. Havia um marco na vida de Ezequiel onde Deus se manifestava através de visões. Ezequiel era um profeta visionário. Não que quando Deus nos dota desse dom, desse poder, de poder vê-lo, visualizá-lo, seja de uma forma miraculosa, com poderes espirituais, seja de uma forma natural, com percepções naturais. Isso é dom de visão também, dom de discernimento, dom de perceber onde Deus está, onde Deus não está. Isso é percepção, isso é visão também. Então, quando Deus nos dá esse dom, nos dota desse poder, não dignifica a pessoa que recebe, mas dignifica quem dá. Então, quando nós conseguimos ver Deus, o poder não está no humano, o poder não está em mim de poder vê-lo, mas o poder está nele de poder se manifestar e se revelar a mim. Amém, igreja? Amém. Então o poder e a glória está nele de poder se revelar a mim. Então, durante todo esse capítulo 1, visões diversas aparecem aqui em Ezequiel. Mas eu quero chamar a atenção para o versículo 28, o último versículo desse capítulo. Diz assim: como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. É a visão que Ezequiel tem e ele faz uma comparação. Segunda visão que ele tem, que eu quero compartilhar com vocês aqui. Ele compara a visão com um aspecto do arco que aparece na chuva, depois da chuva. Aí, na imagem de vocês aí. Estão vendo esse arco? E qual o nome desse arco? Qual é o nome do arco? Que íris, o que, em nome de Jesus. Arco da Aliança. Gênesis capítulo 9. Mas a gente vai aprendendo. Eu também falava um tempo atrás arco-íris. Só que íris é mitologia grega. Amarrado. Íris, deusa das cores, por isso que é íris dos olhos. Muda de cor. Mas antes de íris, Deus se revela a Noé no capítulo 9, não é isso? Então, arco do Senhor ou arco da aliança.
Então vamos devolver agora, em nome de Jesus, o arco e a íris para o Senhor, né? Não devolve aí, devolve para Deus, porque a partir de hoje tu tira de íris e devolve para o Senhor. Aí, mas por que ele diz isso? Porque a visão que Ezequiel tem é a visão que é vigente. Deus respeita isso. A visão vigente para Ezequiel, uma das possibilidades, é a visão que ele vê do arco. A segunda visão é a visão do conserto de Deus para com o homem. E a visão que ele tem, a visão vigente para Ezequiel, é a visão do arco da aliança. É a visão do símbolo, do protótipo, uma imagem, de um totem, de uma referência de Deus para com a humanidade. E naquele tempo, na visão de Ezequiel, o que representava a visão, o arco da aliança, o símbolo do contrato, do acordo de Deus com os homens, era o arco do Senhor, que Deus tinha prometido a Noé que não viria mais chuva. Então, a visão que ele tem é a visão do arco, mas eu quero trazer para a visão de hoje. Qual a visão da imagem hoje? Isso que eu disse. Tem que entender o que o autor diz lá e entender o que Deus quer dizer aqui. Porque a Bíblia é um livro de princípios e costumes. O princípio permanece, os costumes se alteram. Amém ou amém? Amém ou amém? Amém. Então, aí, o que acontece? Aqui, ele tem a visão do arco do Senhor, mas qual seria a visão hoje da glória do Senhor? Que ele diz assim, em derredor, eis é o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Qual seria hoje a visão, o símbolo do acordo, do pacto de Deus com a humanidade? Qual seria o símbolo hoje, para nós hoje? O símbolo que representa o sacrifício, o pacto, o contrato assinado, o acordo com a caneta, que a tinta é vermelha, a tinta da caneta de Deus é o sangue de Cristo. Qual é a imagem que está vigente para nós hoje? A visão da cruz. A visão da cruz é a imagem do símbolo da aliança, do pacto de Deus com a humanidade. A visão que eu e você temos que ter, a visão da glória de Deus, a maior revelação de Deus, chama-se Jesus Cristo. É a maior revelação de Deus, revelação escrita, a palavra, revelação de Deus visível, e também a palavra, Jesus Cristo. Jesus é a maior revelação de Deus para a humanidade. Amém ou amém, igreja? Amém. Então hoje, o que retrata para a gente hoje, o que representa o símbolo dessa aliança, desse pacto, desse acordo do divino com a humanidade, de Deus para com os homens, chama-se Cruz do Calvário. Diz Mirth Martins, a poeta, a poetisa, a cruz mais alta, a cruz do centro. A cruz que verteu o sangue por nós. Segunda visão que eu e você temos que ter é a visão da cruz, a visão de Jesus, a visão do sacrifício. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. Não existe renovação sem Jesus. Não existe nova vida sem cruz, sem sangue. Então você precisa ter a visão da morte substitutiva de Jesus. Eu não sei se você já teve essa visão, ou tem essa visão. Se você não tem, precisa ter hoje. Se você quer manter o teu coração em conexão com esse Deus, com visões de Deus, mesmo meio problemático, você precisa primeiro ter a visão de quem você é. Segundo, a visão da cruz, a visão do pacto de Deus, a visão da glória de Deus, que é a maior glória de Deus revelada em Jesus Cristo. E aqui no final do versículo 28 diz assim: e vendo isso, caí sobre o meu rosto, e ouvi a voz de quem falava. Finalzinho do versículo, qual foi a consequência? O que aconteceu com Ezequiel quando ele viu a glória de Deus? Caiu com o rosto em terra. Sabe por quê, meu irmão? Não há como ver a glória de Deus e continuar com o nariz em pé. Não há como ver a glória de Deus e continuar soberbo, nariz empinado, prepotente, orgulhoso. A glória de Deus, não há como ver a glória de Deus e continuar em pé. Quando alguém diz, quando eu vejo algumas pessoas, mesmo sendo pastor, o que for, pastor, mega, o que for, que já tem oportunidade de estar perto, o cara exala tanta prepotência que a gente fica a pensar. Ou nunca viu a glória de Deus,
ouviu a glória de Deus e a glória de Deus se foi. Porque o Velho Testamento fala sobre Icabode. A glória de Deus veio e foi. Israel, se foi a glória de Deus, Israel. Icabode. Se a glória de Deus vem, qual é a lógica? Ela pode ir. E a glória de Deus, muitas vezes, você analisa algumas situações, você olha para o sujeito e fala, rapaz, ou ele nunca viu a glória de Deus, ou a glória de Deus se foi. Uma coisa é real, aonde a glória de Deus está, não há como ter soberba. Porque a Bíblia diz, já foi lido aqui, 2 Coríntios capítulo 6, 7 inauguração, no capítulo 6, versículo 13, diz a Bíblia que na inauguração de Salomão, antes da inauguração do capítulo 7, que Deus respondeu com fogo, consumiu todo o holocausto. No final do capítulo 6 diz que os sacerdotes levantaram para ministrar. E a Bíblia diz que no capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, os sacerdotes não podiam se descer em pé para ministrar, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Daniel vê a glória de Deus, vai para o chão. Ezequiel vê a glória de Deus, capítulo 6, Isaías vê a glória de Deus, capítulo 6, vai para o chão. Paulo vê a glória de Deus, Atos capítulo 9, vai para o chão. João vê a glória de Deus no Apocalipse, vai para o chão. Não há como ver a glória de Deus e continuar em pé. Tem que ir para o chão. Se humilhar. Não há como. Ezequiel vê a glória de Deus, vai para o chão. Final do versículo 28. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Não há como se manter em pé. Não há como se manter em controle. Não há como manter a alta administração quando Deus se faz presente. Quando Deus está no negócio. É chão, é humilhação. Segunda visão, a visão da glória de Deus. Visão da glória de Deus que representando na cruz. Não há como absorver a cruz, a glória de Deus, e continuar no domínio da própria vida. Eu quero chamar agora o primeiro versículo, capítulo 2, terceira e última visão, que é necessário para mantermos o nosso coração livre para Deus e livre de nós mesmos. Livrar o nosso coração de nós mesmos, para que ele esteja livre para Deus. Terceira visão, primeiro versículo, capítulo 2, diz assim: e disse-me, é Deus falando para Ezequiel, e disse-me, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Estão vendo aí? Ezequiel 2, versículo 1. Está comigo? Amém. Disse-me, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. É Deus falando para Ezequiel. É Deus dizendo para Ezequiel. Aonde está Ezequiel? No chão. Ok? Versículo 28. Aqui nós dividimos, sabe que a Bíblia é dividida em capítulos, mas ela não foi escrita em capítulos, nem em versículos. E o que é pior ainda, esses cabeçalhos que aparecem em cima, por exemplo, aqui em cima do capítulo 2, e alguns cabeçalhos que vêm em cima de alguns textos, o que é pior ainda é que muitos deles vêm trazendo informações que nem bíblicas são. Um exemplo, segundo Reis, na morte de Elias, no cabeçalho vem dizendo, Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. E alguns cabeçalhos tem assim. Aí você vai ler o texto bíblico, tem até corinho, né? Numa carruagem subiu. Tem. Só que a Bíblia diz, no próprio texto, que Elias subiu ao carruagem de fogo, veio, separou os dois, mas Elias sobe ao céu num redemoinho. Se a carruagem estava dentro do redemoinho, aí é uma coisa que tem que entender ainda. Mas a gente trabalha com literal, porque diz o texto que ele subiu ao céu no redemoinho. Então, se a interpretação precisa de 1 hora aqui, né? Agora o cara meteu o cabeçalho, e tem outros textos também, outras coisas que o que foi lançado diante de Faraó foi o bordão de Arão e não de Moisés, como muitos pensam. Judas se enforcou, mas Atos capítulo 1 diz que ele
precipitou. Mas está lá, os caras estão dizendo. Então, são coisas que aqui a Bíblia não foi escrita em capítulo, não foi escrita em versículo, muito menos tem esses cabeçalhos. Isso aqui foi depois, na divisão, para facilitar a gente identificar o texto. Então, existem algumas subdivisões de capítulos que a gente para de ler, geralmente as orientações de ler por capítulo, e é terrível, porque esse exemplo aqui que eu estou dando para os irmãos é um texto só. O versículo 28, o assunto não termina no versículo 28, ele inclui o versículo 1, o versículo 2, o capítulo 2. E se a gente para de ler, vai ler daqui a 3, 4 dias, a gente perde o contexto da história. Então esse aqui, essa transição aqui, é um grande exemplo disso. Então onde estava o versículo 28? Ezequiel estava no chão. Aí o versículo 1, no capítulo 2, e disse-lhe: filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Ezequiel está no chão. Agora Deus brincando com Ezequiel. É um trocadilho de palavras. O que Deus diz para Ezequiel é o seguinte: Ezequiel, filho do homem. Essa expressão filho do homem, guardem isso, irmãos. Essa expressão filho do homem, a expressão filho do homem, nos 4 evangelhos e no livro de Daniel, faz menção a Jesus Cristo. A expressão filho do homem, quando ela aparece nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e no livro de Daniel, ela faz menção, essa expressão, a Jesus Cristo, filho do homem. Mas aqui no livro de Ezequiel, essa expressão filho do homem, não é fazendo menção a Jesus Cristo. A palavra raiz aqui, a ideia é que Deus está lembrando Ezequiel de que ele é filho do homem, de que ele é oriundo de óvulo e gameta, de que ele tem vontade no banheiro, fazer pipi. Se não tomar 3 dias banho, vai feder. Se não escovar o dentinho na hora de namorar, vai pagar mico. Vai feder o dentinho. Tão bonitinho, bíceps trabalhado, mas se não escovar o dentinho fio dental, vai ter asa de boca. Então, filho do homem. Hoje é culto jovem, né? Então tem que botar regulagem de jovem para poder alcançar o jovem. Multimídia. E aí, o que acontece? Quando o cara, ele acha uma alta prepotência que ele é isso, que é bonito, que é... Agora nós vimos aí o galã da Globo, né? O cara está com câncer. Isso é um retrato. A gente já orei, mas não tem orado, mas orei uma vez por ele, me lembrava, uma situação que eu estava, nós oramos. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar esse jovem e que Deus está trabalhando na vida dele. Mas é um grande protótipo do que é a imagem da soberba, do onipotente, do oponente, e que cai, irmão. Cai. E aí, diz a Bíblia, Deus está dizendo para Ezequiel, filho do homem, Deus está dizendo, Ezequiel, você é filho do homem, você é frágil, você é limitado, você é passageiro, você é temporal, Ezequiel. Você tem limitações, eu sou Deus, você é homem. Deus está lembrando Ezequiel. O que é impressionante, meus irmãos, é o número de repetições durante esse capítulo, durante esse livro. Aparece essa expressão 87 vezes no livro de Ezequiel. 87 vezes Deus lembra Ezequiel de que ele é filho do homem. Por quê? Tamanha relação que Deus tem com Ezequiel. É um carinho de Deus. Deus usa Ezequiel, se revela a Ezequiel, mas Deus lembra Ezequiel. Ezequiel, tu é filho do homem. Deus, num jogo de palavras aqui, não dá para a gente secar mais sobre isso, mas é um jogo de palavras. Deus está dizendo para Ezequiel, Ezequiel está no chão. Deus está dizendo para Ezequiel, Ezequiel, tu não é o cara? Tu é filho do homem, olha a visão que você tem, cara. No capítulo 1 todinho, Ezequiel viu a visão de Deus. Ezequiel poderia dar testemunho, vender CD, vender DVD, fazer um monte de coisa. Experiência que Ezequiel teve com Deus, fantástica. Eu estava ouvindo um testemunho aqui do pastor. Eu já vi gente que de origem duvidosa, com coisa assim, que o cara está vendendo DVD, a unha encravou e Deus salvou. O cara vende DVD a outra. A unha encravou e curou, antes do dia. Aí ele faz o DVD, sai vendendo e vende, porque a mediunidade humana é tão rala, a experiência com Deus hoje é tão rala. Se você engrossar a voz, dar um brado e bater firme, irmão, você vende igual água. Ou então fazer os outros rir. Não.
Não que o povo quer ouvir, que o povo precisa ouvir. Se fosse assim, Pedro e João tinham dado dinheiro para o cara na porta. Porque o que ele queria era dinheiro. Mas ele não precisava de dinheiro, ele precisava de salvação. Ele precisava de transformação. E aí Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, filho do homem, fique em pé por você mesmo. Fique em pé, Ezequiel, com as tuas armas diante de mim, que eu quero falar contigo. Fique em pé com os teus argumentos, Ezequiel. Fique em pé baseado nas visões que você já teve, no conhecimento que você tem de mim até agora. Porque Ezequiel, meu irmão, ele viu o céu aberto no todo o capítulo 1. E ele foi para o chão. E Deus só falou para ele: você se humilhou? Glória a Deus. Glória a mim, né? Fique em pé, Ezequiel, por tuas próprias forças. Filho do homem, ponte em pé e eu falarei contigo. E eu entendo, Ricardo 4:8, tá? Agora fala de mim, não de Deus. Eu entendo que entre o primeiro versículo e o segundo versículo existe um hiato, um tempo de reflexão, Ezequiel. Deus diz para Ezequiel: fique em pé, Ezequiel, com você mesmo, que eu quero falar com você. E entre o versículo 1 e o versículo 2, imagino que houve um tempo de quebrantamento, de visitação, de Ezequiel pensar, analisar. Ezequiel de repente tentou sentiu tentado em ficar de pé, mas ele viu que não tinha como. Porque o que colocou Ezequiel no chão não foi a ausência das suas forças, não foi ele mesmo, mas foi a suplantação, a massificação da glória de Deus, que botou Ezequiel no chão, e o reconhecimento dessa glória. Então não era ausência ou presença de força física só. Vou te dar um exemplo para você entender esse exemplo. Quando Jesus anda sobre o mar, Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, se é o Senhor, com a sabedoria de Pedro, se é o Senhor, manda-me ter contigo. Você lembra desse texto? Uma coisa, pouca gente saca essa expressão de Pedro: manda-me ir ter contigo. Se é o Senhor que está meio nublado, e a Bíblia fala: provar esses espíritos são de Deus. Pedro falou: se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo, que aí eu irei contigo. E Jesus falou: venha, Pedro, vem. Não deixa, o texto não deixa dúvidas que era Jesus, de fato era Jesus. Pedro começou a andar. Pedro começou a andar sobre as águas. É algo extraordinário, além do ordinário. Ok? Ele andar sobre as águas. Quando ele dá alguns passos, por algum motivo ele fraqueja, ele vacila, que o que sustentava ali um fenômeno era a fé, não era a força física. Ele começa a afundar. Quando ele começa a afundar, ele entra num estado de desespero e ele grita a Jesus e fala: Senhor, salva-me, porque estou perecendo. Pedro não sabia nadar? Pedro era pescador? Sim ou não? Sim. Sim. Por que ele não voltou nadando para o barco? Cheio de fumaça, hein? Por que ele não voltou nadando para o barco, meu irmão? Será que ele porque tinha acabado a água? Não. Por que ele voltou nadando? Porque ali não era o que estava em jogo. Pedro estava numa câmara espiritual. O argumento de saber nadar, as armas físicas de saber nadar, a técnica de saber nadar, não iria levar Pedro ali, porque o problema não era físico, o problema ali era espiritual. O hiato que Pedro estava inserido, a câmara era espiritual. Pedro iria morrer mesmo, ia ao fundo. Jesus estende a mão e levanta Pedro. Porque ali era um ato espiritual. Quando ele fala aqui, entre o versículo 1 e o versículo 2, Ezequiel diz e entende. Eu penso, como eu brinquei aqui falando, que nesse interregno, nesse ato, Ezequiel no chão, ele conclui que não tinha como ele ficar de pé, porque ele estava inserido no contexto espiritual. Não era as forças físicas, não era a argumentação de Ezequiel, não seriam as experiências anteriores, todo o capítulo 1 que levantaria Ezequiel.
Porque experiência nós temos montes. Mas experiências ficam para trás. Cada dia são renovações. O que Deus quer dizer que era um novo patamar. Ele diz: fique de pé que eu quero falar com você. Fique de pé por você mesmo, Ezequiel. Era uma nova lição que Deus estava dando a Ezequiel. E aí, diz a Bíblia, ou melhor, eu entendo que Ezequiel concluiu que ele não poderia ficar de pé. Ezequiel teria dito a Deus: Senhor, eu não posso ficar de pé. Não há como ficar de pé. Eu não consigo me pôr de pé. Aí vem a palavra, versículo 2. Aí entra o versículo 2. Olha aí, versículo 2, 2. Capítulo 2. Então, palavra conclusiva. Por isso que eu digo que houve entre o versículo 1 e 2, houve um diálogo. Então entrou em mim o Espírito, com E maiúsculo, quando falava comigo. E o que aconteceu, meus irmãos? E me pôs em pé e ouvi que falava comigo. Quem pôs em pé? O Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode te colocar de pé. Aleluia. Você crê nisso? Aplauda ele bem forte em nome de Jesus. Aleluia. Só o Espírito Santo pode nos pôr de pé. Terceira e última visão é a visão da submissão a Deus. Submissão a Deus. Só Ele pode te pôr de pé. Só Ele pode te restaurar. Só Ele pode te reprogramar. E você, nessa noite, Deus falou com você. Eu sei que Deus te, nessas três tipos de visões, visão de quem você visão da humilhação. Para fechar aqui é difícil. Visão de quem você é, visão do marco de Deus, da glória de Deus, do acordo de Deus contigo, a visão de Jesus, a visão da glória de Deus. Terceira visão e última, a visão da submissão. Essa visão de submissão é se colocar e entender que Deus tem uma missão para você e você precisa se colocar aos pés dele. Só humilhando, porque Deus só enche o copo que está vazio. Deus só enche o que está vazio. O que está cheio, cheio de si, Deus não pode encher. Deus só levanta aquele que está caído. Deus só enche quem está vazio. Deus só chama quem encosta, quem chega. Deus só pode enviar primeiro: vinde a mim. Estiveram com Jesus e depois Jesus enviou. Então eu quero que você fique de pé agora.